Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen and choose the English option. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela, escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO do GPA, Jorge Faiçal, o CFO e diretor de Relações com Investidores, Guillaume Gras, e o CEO do Grupo Exto, Carlos Mário Giraldo, e o CFO do Grupo Exto, Rui Souza. Passarei a palavra ao Guillaume Gras para o início da apresentação. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a participação no call de resultados do Grupo GPA e estou feliz de apresentar para vocês os primeiros resultados do que chamamos de novo GPA, que tem um crescimento positivo no Brasil, enquanto no mercado está em queda, e apresentar uma rentabilidade sólida em um ambiente desafiador. Vou iniciar a apresentação falando sobre nosso desempenho financeiro e a evolução da transação dos hipermercados. Depois passarei a palavra ao Jorge, que irá comentar sobre os destaques operacionais do período, estratégia e perspectivas do negócio. Primeiro, no slide 5, apresentamos os números do desempenho consolidado, que considera todas as operações do GPA Brasil, incluindo os hipermercados e as drogarias, e resultado do Grupo Éxito. As vendas consolidadas do grupo somarão 14,9 bi no quarto tri, crescendo 6,7% comparado com o ano passado, e mostrando um sólido desempenho num contexto macroeconômico difícil e apesar da desmobilização dos hipermercados no Brasil. No acumulado do ano, as vendas consolidadas atingirão 51,3 bi, em linha com 2020, mesmo com o impacto negativo da pandemia no primeiro semestre. Nesse ambiente desafiador, mantivemos nosso controle do SG&A, melhorando o percentual da receita em 50 bips no trimestre e 30 bips no ano. Nosso EBITDA consolidado chegou a 1,2 bi no quarto tri
e 3,8 bi no ano de 2021 e foi impactado pelas atividades do hipermercado no Brasil, o que reforça nossa estratégia assertiva de sair desse formato pouco rentável, vender esse ativo a bom preço para poder desalavancar nosso grupo e reinvestir nos formatos mais rentáveis. Por fim, o lucro líquido do GPA atingiu 805 milhões em 2021, incluindo o ganho de IR sobre subvenções para investimento. Retratado desse ganho de IR, o valor do lucro líquido é de aproximadamente 300 milhões, o que representa ainda o dobro do lucro do ano passado, sem os créditos fiscais. No slide 6, vemos que a companhia encerrou o ano com patamar baixo de alavancagem, de 0,3 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Encerramos o ano com a posição de caixa de 8,3 bi, correspondente a 5,6 vezes nossa dívida de curto prazo, o que nos garante uma excelente liquidez. Esse nível de liquidez é fruto de uma forte geração de caixa operacional de 1,8 bi, excluindo as operações de hipermercado e drogarias, conforme a evolução da dívida apresentada nesse slide. No perímetro descontinuado, lojas extra, hiper e drogarias, tivemos uma variação neutra, com utilização dos recursos recebidos na primeira parcela de 1 bi, para redimensionar o capital de giro, a nova operação, e para financiar custos do projeto. Por fim, nos próximos 3 anos, teremos uma entrada de caixa estimada de 4,2 bi, referente à transação do hipermercado. No slide 7, apresentamos a evolução da transação dos hipermercados anunciada em outubro de 2021, anúncio no qual divulgamos o encerramento da operação do formato de hipermercados do Brasil, com a cessão de 70 pontos comerciais ao Assaí, a conversão de até 28 lojas em outros formatos e fechamento do restante. Montamos cronograma de desmobilização das lojas que se iniciou em outubro, com a parada de compras de várias categorias alimentares não essenciais e não alimentar, e seguiu com reduções de tamanho de loja até seus fechamentos entre dezembro e janeiro. Durante esse período, mantivemos nosso compromisso com o cliente, principalmente no abastecimento de produtos essenciais. No mês de dezembro, foram encerradas 31 lojas e as demais foram fechadas na primeira quinzena de janeiro de 2022. Nesse mesmo período, iniciamos o processo de conversão das 28 lojas em Pão de Açúcar ao Mercado Extra. Essas lojas serão inauguradas ao longo do primeiro semestre desse ano. Paralelamente, demos início à readequação da companhia para o tamanho do novo GPA, com adequação da sede, estrutura TI e da malha logística. No slide 8, temos as considerações sobre o P&L e caixa da transação e os impactos esperados. No resultado do quarto trimestre, tivemos impacto líquido na linha de outras receitas e despesas de 400 milhões, sendo 1,2 bi de ganho de capital, que representa aproximadamente 23% do ganho de capital estimado total da transação, 0,8 bi de despesas correspondentes a demissões de colaboradores, cancelamento de contratos, demarcação de estoque e outras despesas relacionadas à transação. Esse resultado líquido, antes do IR de 400 milhões, representa 15% a 18% da transação. Com isso, ainda não podemos precisar o valor exato final, mas a companhia espera reconhecer algo próximo de 1,8 bi
no primeiro trimestre de 2022, já considerando as perdas operacionais esperadas para o período de transição das atividades abandonadas com a finalização da operação. Em termos de fluxo de caixa, a companhia já recebeu 1 bi em 2021 e irá receber mais 4,2 bi até 2024. Desses recursos, entre 1,2 e 1,5 bi serão utilizados como custos e impostos do projeto. 500 milhões serão reservados para o dividendo mínimo gerado pelo impacto da transação no lucro líquido. Entre 1,2 bi e 1,5 bi para acelerar CAPEX de expansão, reformas e conversões de lojas. E o saldo restante, de 1,7 bi a 2,3 bi, será utilizado para a desalavancagem da companhia. Por fim, após essa operação, que representa um volume de venda bruta de 11,7 bi em 2021, sendo aproximadamente 70% cedida para o açaí e 20% para a conversão de lojas, o tamanho do novo GPA passa a ser de 20 bi contra 27 bi antes da operação, isso na base, então, de 2021. No slide 9, apresentamos o desempenho financeiro do novo GPA Brasil, reposicionado como varejista alimentar premium, digital e de proximidade, ou seja, excluindo as 103 lojas de hipermercado extra e as 102 drogarias. Importante destacar que esse resultado é pro forma e já considera a readequação aproximada da malha logística da nossa sede e dos demais custos para o novo perímetro. Dessa forma, o novo GPA mostrou uma boa recuperação no Q4, com forte resistência dos nossos formatos premium, e-commerce e proximidade, que tiveram crescimento like-for-like positivo, enquanto o mercado de autosserviço estava em queda. O controle rígido das despesas num ambiente de inflação acelerada permitiu melhorar nosso EBITDA, atingindo 8,4% no trimestre e 8,8% no ano. Seguindo para o slide 10, apresentamos o resultado do GPA Brasil total, que foi impactado pelo processo de desmobilização dos hipermercados, com a redução do tamanho das lojas e encerramento de 31 lojas já em dezembro. O EBITDA do trimestre atingiu 393 milhões, em queda de 3,6 pontos, todo concentrado no lucro bruto, que foi impactado pelo maior nível de quebra, menor investimento da indústria dado o processo de desestocagem, a forte redução das compras e o impacto do efeito mix com a desmobilização das lojas de hipermercados. Seguimos agora para o slide 11, com os resultados do Grupo Éxito, que apresentarão, mais uma vez, forte crescimento de vendas, atingindo 8,4 bi no período, com crescimento de 17,8%, sendo 15,3% no perímetro, mesmas lojas. Esses crescimentos foram impulsionados através do foco em inovação na Colômbia, onde os formatos inovadores representaram 33% das vendas, o forte desempenho omnichannel, com penetração na venda de 9,9% em 2021 e GMV de 771 milhões, e, por fim, a maior contribuição dos negócios complementares, beneficiados pela diminuição das restrições
durante o ano nos 3 países de atuação. Além desse crescimento de venda, o lucro bruto teve uma melhora de 30 bips no trimestre e 80 bips no ano, e as despesas crescerão abaixo da inflação em todos os países onde o Grupo Éxito opera. Como resultado desses efeitos, o Grupo Éxito mostrou um excelente desempenho financeiro, com um EBITDA ajustado no quarto tri de 800 milhões, crescendo de 18% na comparação com o trimestre do ano anterior, e no ano, a margem EBITDA ajustada teve um crescimento de 50 bips contra 2020. Encerro aqui minha apresentação e gostaria agora de passar a palavra ao Jorge. Obrigado, Guillaume. Bom dia a todos e a todas. Eu vou comentar rapidamente aqui as nossas operações, os destaques, né, das nossas operações aqui no Brasil e no Grupo Éxito. Falar um pouquinho de planos de futuro também, para vocês entenderem o nosso momento. Importante, pode passar um slide. Importante a gente começar a falar com vocês desse novo termo que a gente está tratando, que é o novo GPA, né? O GPA sem os hipermercados. É como a gente está tratando internamente para mercado. Também a gente vai começar a usar um pouco esse termo. A transação do Extra Hiper, como o Guilherme já colocou vários detalhes, nos traz uma convicção muito grande de que a gente tomou uma boa decisão no momento certo, da forma correta, uma desmobilização muito bem sucedida e em tempo recorde. Em menos de 3 meses, a gente praticamente esvaziou as mais de 70 lojas, né, que entraram na transação. O Guilherme já mostrou um pouco esse timeline do projeto. Até a metade do ano a gente já está com todas as lojas decididas, até 28 lojas convertidas para pão e para Mercado Extra, o que é um projeto assim grandioso, uma envergadura grandiosa e muito complexa. Foi um projeto extremamente intenso para a gestão aqui do time, e eu quero agradecer antecipadamente aqui o time por esse projeto. De fato, trocar o pneu do carro em movimento, o que a gente vem fazendo. A gente está agora nas últimas sessões, agora lojas vazias, mas fazendo as últimas sessões para o açaí. Mas, de fato, dentro da nossa operação, o hipermercado já é uma página virada dentro da operação, e agora toda a equipe concentrada no novo GPA. Com isso, a gente fez uma simplificação bastante forte na companhia, um redimensionamento bastante considerável, um redimensionamento maior, proporcionalmente maior do que a redução da receita que a gente teve, até pensando nos tempos atuais, uma certa proteção do ponto de vista de despesa. E agora é hora de olhar para frente, né? Olhar para frente, olhar para os nossos formatos rentáveis, olhar para o nosso plano de expansão. Nosso plano de expansão, dando alguns detalhes para vocês, a gente considera que o nosso plano de expansão é parecido como uma locomotiva. Ela demora para pegar um ritmo, a gente remontou todas as equipes. As expansões, elas dependem muitas vezes de licenças, de alvará de funcionamento, muitos aspectos regulatórios, mas quero dizer para vocês que essa locomotiva começou a pegar a velocidade. A gente entregou no ano passado 13 lojas de proximidade. Na proximidade, especialmente no Minuto Pão de Açúcar, em 2022, a gente deve entregar mais, por volta, no mínimo, de 50 lojas adicionais. Então, as 13 de 2021, mais umas 50 lojas agora nesse ano. Já temos várias no pipeline, vários pontos que já estão em obras, já estão em processo de obra, já em processo final de entrega. No Pão de Açúcar, a gente entregou uma loja no dezembro do ano passado, a loja no interior de São Paulo, na cidade de Limeira.
A gente tem, nesse momento, 14 projetos de Pão de Açúcar já protocolados nas mais diversas dimensões aí, municipais, estaduais ou negociadas com proprietários. E a gente tem mais as outras 14 conversões. Então, durante o período, a gente não está precisando do Pão de Açúcar exatamente a data, mas a partir agora do segundo semestre, a gente começa essa locomotiva de expansão, essa esteira de fábrica, começa a soltar essas lojas Pão de Açúcar dentro do plano. Reforçando, nosso plano de expansão até 2024 são mínimo de 100 lojas de proximidade e 100 lojas do formato Pão de Açúcar. Lembrando, o Pão de Açúcar já participa das nossas vendas, agora sem os hipermercados, por volta de 43%, sem considerar o Minuto Pão de Açúcar, só as lojas Pão de Açúcar, já representa 43%, e muito em breve o Pão de Açúcar vai representar mais de 50% das nossas vendas nesse novo GPA. Do digital, eu tenho 2 charts aqui, eu vou falar um pouco mais. A gente tem bastante orgulho dos números atingidos. A gente atingiu 1,7 bilhões nesse ano agora de 2021. Lembrando que 2020 a nossa base já era muito forte por conta da pandemia e nós crescemos 53% sobre 2020. Bastante orgulhoso desse trabalho, é uma rota de transformação, sabendo que ainda o mercado brasileiro, a participação de grocery no online é bastante pequena, menos de 1,5%. Eu vou falar um pouquinho mais das parcerias, de como que a gente chegou nesses números no ano passado. O novo GPA Brasil, como a gente está... Pode voltar, por favor? Só para a gente encerrar esse chart. O novo GPA Brasil, como a gente falou, ele entregou um crescimento, mesmo as lojas, no quarto trimestre, de mais 2,3%. Abaixo da inflação, uma perda de volume, um cenário externo macroeconômico ainda bastante desafiador. Importante que a gente está numa retomada, número muito melhor do que foram os últimos trimestres do ano, especialmente nas lojas Pão de Açúcar. Pão de Açúcar ganha claramente um share sobre os seus concorrentes direto, um ganho de market share representativo. O Mercado Extra e o Compre Bem, nas suas praças de atuação, depois de 3 anos crescendo duplo dígito, ele se consolidou nesse quarto trimestre. No ano passado, ele tem uma consolidação. Nossa divulgação de venda, mesmo as lojas, mais 2,3%, ela, apesar de baixa no cenário desafiador, ela é maior do que vários outros varejistas, inclusive, que já divulgaram crescimento mesmo nas lojas agora na recente. E é importante que, com Pão de Açúcar, com proximidade, com Mercado Extra e Compre Bem, esse novo GPA, ele se caracteriza como um supermercado, como um varejo de bairro. Um varejo de bairro que presta serviço, que tem prestação de serviço, que tem uma força muito grande em perecíveis, em produtos frescos, que tem um atendimento, que tem toda a preservada jornada do consumidor. É importante ressaltar isso para vocês, porque um varejo de bairro, por regra, é um varejo um pouco mais estável em promoções, estável em sortimento, estável em serviço e consequentemente, mais estável em resultado. Falando um pouco do digital, dando uma lupa no digital, a gente teve uma venda em 2019 de 360 milhões de reais aproximadamente. Veio aquele vento de cauda na pandemia, a gente se mobilizou muito no ano de 2020, chegamos em 1,1 bilhão de vendas, e agora em 2021 nós estamos já em 1,7 bi. Esse 1,7 bi, ele representou por volta de 8% das nossas vendas totais, e nós chegamos numa marca impressionante de aproximadamente 1 milhão de pedidos por mês. Importante a gente ressaltar que, diferentemente de outros players digitais no mercado brasileiro, o nosso pedido tem por volta de 30 a 40 itens cada pedido.
Então, se você multiplicar 10 milhões de pedidos vezes 40 itens, nós estamos falando mais de 400 milhões de itens despachados através do e-commerce. São números impressionantes, mas ainda muito iniciais, ainda muito no que eu chamo de baby steps, né? A gente tem muito a fazer. Nosso running rate atual já está aproximadamente na casa de 2 bilhões, ou seja, a gente entra em 2022 com crescimento ainda sobre 2021 e a nossa estratégia é continuar crescendo. Diferentemente de níveis de estabilidade que a gente está enxergando no mercado, ou até alguns players concorrentes com quedas nas vendas digitais. Pode passar, por favor. O nosso ecossistema, né, como a gente sempre diz, ele está cada vez mais focado, cada vez mais orientado, principalmente nas nossas estratégias aqui do 1P. Nosso 1P representa 70% das nossas vendas online. Importante mencionar isso. O que eu chamo de 1P aqui, eu estou falando de pãodeaçucar.com, clubeextra.com e James Delivery. Isso representa mais de 70% da nossa venda. A gente vem navegando com tendências de mercado e a gente quer ser protagonista em várias outras tendências do que está por vir. Uma delas é a tendência da ultra conveniência, que são as entregas abaixo de 30 minutos. A gente já tem operações em piloto próprias de ultra conveniência, seja com James ou seja com Pão de Açúcar. A gente está entrando na venda e-commerce por WhatsApp. Colômbia já faz isso, já representa 11% das vendas no Grupo Êxito. E aqui no Brasil a gente está lançando um WhatsApp estruturado, uma URA, uma navegação simplificada, não é necessariamente humano conversando com humano, mas é uma iniciativa que nós vamos lançar agora entre o primeiro quarto e o segundo quarto. O WhatsApp é ultrapassar uma fronteira da digitalização. Nem todos os consumidores são hábeis na compra de um aplicativo ou na compra de um desktop. O WhatsApp vai trazer novos consumidores digitais para a gente. O OMS, por exemplo, que é o nosso sistema de Order Management System, depois eu vou falar mais, não quero entrar nos detalhes. Nós também estamos entrando com algumas dark stores. Nós estamos lançando agora, no próximo trimestre, 3 regiões em dark stores, em Curitiba, em Belo Horizonte, em Salvador. Também temos agora que é uma nova iniciativa nossa que destrava valor também no digital, que nós chamamos de Lojas Hub. Então, o cliente faz um pedido, por exemplo, no Clube Extra, no aplicativo Clube Extra, e uma loja do Pão de Açúcar é que faz essa entrega para o consumidor. Esse é o nosso projeto de Lojas Hub. Então, é uma série de iniciativas sempre calcadas em cima de um nível de serviço impecável. A gente hoje está acima de 90% de on-time in full nessa alternativa e a gente pretende ir acima de 95%. A nossa outra iniciativa muito bem sucedida é as nossas parcerias. A gente tem parcerias, já 6 parceiros aqui já firmes e a gente pretende, nossa ambição é ser o seller número 1 de todos os parceiros em alimentos que a gente for trabalhar. Nosso foco é estar onde o cliente estiver. Então, se ele está buscando uma conveniência, por exemplo, de um iFood, a gente vai estar lá no iFood, tendo um nível de serviço bastante elevado comparado aos concorrentes dentro da telinha do iFood. Das iniciativas que a gente está falando é também a ultra conveniência com esses players, entrando não somente no last mile, mas também outras plataformas de mercado. Novos contratos estão sendo negociados, novos contratos vão ser divulgados em breve aqui dentro dessa iniciativa. O nosso Marketplace 3P, a gente tem uma mudança de rota. Ao invés de trabalhar no Marketplace generalista, a gente está indo para uma proposta especialista em 6 categorias. Então, da mesma forma como alguns outros varejistas brasileiros estão se especializando
dentro de um segmento de mercado, nós vamos nos especializar em 6, 7 segmentos de mercado, sendo eles vinhos, cervejas artesanais, cervejas especiais, destilados, bebê, mundo bebê, etc. São verticais que a gente chama de complementares ao nosso core business de alimentos. Um deles, vou dar um exemplo para vocês, de cerveja artesanal. Nós queremos que todos os fabricantes, mesmo que sejam pequenos, fabricantes até de domésticos de cerveja, possam ter a possibilidade de vender a sua cerveja artesanal dentro do nosso site, dentro das nossas plataformas. Isso é um exemplo de uma vertical de complementar do que a gente fala. Dentro do nosso ecossistema, não posso deixar de mencionar os nossos programas de fidelidade. Nossos programas de fidelidade, sempre é importante ressaltar, eles já participam 82% das nossas vendas, uma representação alta da nossa receita total. Nós temos uma base de dados extremamente rica aqui de conhecimento do consumidor e a gente usa essa base de dados sempre na monetização do nosso negócio. Uma das destaques desse último trimestre foi o programa Stix. A gente iniciou, junto com o nosso sócio, Raia Drogasil, a gente iniciou em meados do ano passado, o que a gente chama de resgate de pontos diretos no caixa. Então, o cliente pode resgatar 10, 20, 30, 50 reais ali no caixa, em descontos das compras de supermercado. Essa iniciativa foi muito bem sucedida. A gente conseguiu fazer com que o Stix, no seu primeiro ano de vida, tivesse já um break-even, que estava previsto só para o segundo ano. No primeiro ano, a gente conseguiu chegar nisso. É um programa que está previsto ter abaixo de 10% de breakage. Para quem no mercado acompanha os programas de fidelidade no mercado, sabe que isso é muito representativo. É a nossa filosofia que o programa Stix ele seja um fomentador do varejo e não ganhe dinheiro pela expiração de ponto. E a gente chegou agora, no último mês, com mais de 1 milhão de resgates de prêmios ou de descontos. Isso é muito representativo, isso nos torna, em volume de resgate, o maior programa de fidelidade do Brasil, em volume de resgate. Os nossos resgates têm valor médio mais baixo, né, de bens de consumo, mas isso já traz uma envergadura para esse programa bastante representativa. A missão do Stix em 2022 é aumentar o ecossistema de coalizão, é não ficar só com o GPA, Raia Drogasil, é a gente aumentar os parceiros, aumentar para outros segmentos do varejo brasileiro, criando uma moeda bastante usada em todo o Brasil. Esse é um dos destaques do nosso trimestre. Pode passar, por favor. Os destaques, então, do Brasil, a gente registrou, como eu já comentei, a gente registra 2,3% de crescimento de venda mesmas lojas. Isso é uma recuperação, uma clara recuperação de tendência. Ainda cenário desafiador, a nossa saída do hipermercado mostra a assertividade dessas nossas decisões. Nossos principais drivers da recuperação, especialmente do Pão de Açúcar, é uma melhora de sortimento, um plano de reformas em 2021. A gente fez 50 reformas agora no segundo semestre do ano passado. Para 2022, a gente, além das conversões de até 28 lojas de hipermercado, nós vamos reformar todo o parque do Pão de Açúcar. Isso também é uma das utilizações dos nossos proceeds da transação. São mais ou menos outras 130 lojas reformadas para o conceito muito vencedor, que é o conceito G7. O plano de expansão, eu já mencionei, são 100 lojas até 2024 de cada um dos formatos. E a gente sempre reforça aqui também a questão do Minuto Pão de Açúcar, que é um formato vencedor, lucrativo e com muito potencial
no Brasil, agora para um scale-up desse formato, não somente na região aqui de São Paulo, mas também em outras regiões do país. Migrando rapidamente para os destaques da Colômbia, do Grupo Êxito. Primeiro, muito importante, a recuperação bastante substantiva no segundo semestre do ano passado. O Grupo Êxito, a economia colombiana, ela teve um outro ritmo comparado à economia brasileira, uma economia que cresceu mais. O Grupo Êxito surfou essa onda, teve não somente os ganhos junto com todo o mercado colombiano, mas também teve ganho de share, o que é muito importante dentro desse segmento. Foi um trimestre com ganhos acima da inflação, com melhoria de receita, com melhoria de rentabilidade, e esse crescimento foi alavancado por três principais fatores. O primeiro deles é o crescimento através dos formatos inovadores do Êxito, como o Êxito All, como o Carulla Fresh, que a gente já vem comentando aqui em vários trimestres consecutivos. O segundo pilar do crescimento foi o fortalecimento da estratégia omnicanal. O crescimento da venda digital no país foi bastante representativo, e também, como um terceiro ponto, a recuperação dos negócios imobiliários dentro da Colômbia. Sempre lembrando, a Colômbia é o maior operador de real estate, o maior operador de shopping centers no país. O Êxito também volta a ter um sólido crescimento de lucro líquido, 2,1 vezes maior do que no passado, e as mesmas lojas, e o acréscimo de mesmas lojas foi de 15,5%. Mais ainda, entrando um pouco mais no detalhe para vocês, são 57 lojas foram reformadas ou inauguradas na Colômbia e no Uruguai. Também a gente fechou no último trimestre, fechamos uma importante transação de 5 lojas da rede Almacenes La 14, na região de Cali. A cidade de Cali é a terceira maior cidade da Colômbia, uma região que o Grupo Êxito não tinha a dominância naquela região. Com 5 lojas nessa região, a gente passa, além de Bogotá, a primeira cidade do país, de Medellín, a segunda cidade do país, a gente passa a ter uma representação bastante interessante na terceira maior cidade do país, uma cidade que tem mais de 2 milhões, por volta de 2,5 milhões de habitantes. Então, é uma transação que a gente também considera como um ponto de destaque agora do último trimestre. Na parte digital, a participação das vendas é um benchmark também da América Latina, 9,9%, quase 10%, chegando a picos de 12% de participação em alguns momentos. Os aplicativos Êxito e Carulla alcançaram mais de 1,6 milhões de downloads, cresceram 22% em relação a 2020, impulsionados pelas alianças com Tuya, pelo Puntos Colômbia e também incentivados pelo aplicativo Mi Descuento, muito parecido com o Meu Desconto aqui do Brasil, que também alcançou mais de 2,6 milhões de cupons resgatados. A companhia também no digital atingiu quase 8 milhões de pedidos atendidos com o Rappi. Isso significa 36% de participação nessa plataforma logística no Grupo Êxito. E lançado também no ano passado a Ultra Conveniência com o Turbo Fresh, uma entrega até 10 minutos, que está tendo muita boa aceitação também na Colômbia, como a gente está vendo aqui em São Paulo. Então, essa recuperação, de novo, a recuperação econômica do país, esses níveis de ocupação imobiliária fortaleceram muito os negócios do grupo, ganho de market share, formatos inovadores, digital, e o Êxito continua sendo um excelente negócio, um gerador de caixa, um gerador de lucro líquido e um diluidor de dívida, que é muito importante para o grupo,
como um todo. Sempre é bom lembrar, essa semana, as ações do Êxito, depois durante a semana de release de resultados, tiveram um impacto muito positivo, tiveram um crescimento muito significativo na Bolsa da Colômbia, tendo o Grupo Êxito na Bolsa da Colômbia tendo um market cap por volta de 8,2 bilhões de reais. É sempre bom a gente mencionar isso, faz parte dos ativos do grupo e uma atualização para vocês é sempre importante. Para finalizar a minha parte aqui, e a gente ir para a parte de perguntas e respostas, quero dar alguns destaques do ESG. Primeiro destaque, sempre falo isso, ESG no GPA não é moda, não é algo novo, já são quase 2 décadas tendo uma agenda de sustentabilidade robusta, como deveria ser a responsabilidade de todos os varejistas brasileiros, de mobilizar uma cadeia de valor para uma sociedade cada vez mais inclusiva e cada vez mais sustentável. Eu vou dar os principais destaques desse quarto TRI. Eu acho que aqui a gente traz de forma concreta os números. Eu quero que vocês prestem atenção nos números que eu vou falar, porque são números muito representativos, né? Primeiro, nós estamos falando de o nosso consumo de energia no Brasil já está em 88% do consumo de energia feita no mercado livre, o que ajuda muito na questão das mudanças climáticas. Nossa redução de gases de efeito estufa teve uma redução de 7%, também bastante importante. Na parte de diversidade e inclusão, nós estamos 37% dos nossos cargos de liderança já são ocupados por mulheres. A gente se orgulha bastante desse número e a gente tem diversos programas de desenvolvimento, tanto da liderança feminina também, quanto do desenvolvimento de colaboradores negros e negras. Queria agradecer aqui a parceria com a Universidade Zumbi de Palmares, que nos ajuda bastante. E nesse último trimestre, a gente fez 131 formaturas aqui de cursos de desenvolvimento de colaboradores negros e negras. Na parte do impacto social, foi um ano marcado pelo social. A gente completa o ano de 2021, com 5 mil toneladas de alimentos doados. É importante sempre, isso significa aproximadamente, se a gente transformasse isso em carretas, significa aproximadamente mais de 200 carretas de alimentos durante o ano todo, em parceria com os nossos clientes. O cliente doa nas nossas lojas, uma mobilização enorme da nossa equipe operacional, da nossa logística, que leva esse alimento doado a mais de 350 instituições sociais no país. É um número muito representativo e a gente está destacando ele aqui com vocês hoje. No êxito, foram 20 mil toneladas de resíduos também reciclados durante o ano de 2021. Muito importante isso. A bandeira Carulla Fresh também ganhou o selo de carbono neutro. 21 lojas já foram recertificadas agora em 2021. Na parte de diversidade e inclusão, o nível de mulheres em liderança é muito parecido com o GPA, por volta de 37% também. E o êxito trabalha consistentemente por meio da sua fundação e atingindo já próximo a 70 mil crianças impactadas pela desnutrição. Então, é um trabalho lindo do êxito, do qual a gente se orgulha muito também. Quero parabenizar aqui o êxito por esse compromisso. Pode passar, por favor? Mensagens finais, só para ter os key points aqui. Virada a página dos hipermercados aqui no Brasil. Importante, estamos totalmente focados agora para os fundamentos do varejo de bairro, do varejo que preserva a experiência do consumidor, a melhoria dessa experiência do consumidor. A gente tem a retomada do plano de expansão de uma bandeira muito rentável e com uma marca muito querida pelo brasileiro, que é a marca Pão de Açúcar. Estamos retomando, reforçando o conceito premium dessa bandeira. Uma bandeira que tem como se destacar fortemente
no momento que o Brasil sair de um momento macroeconômico mais sensível. Já estamos observando ganho de market share nessa marca Pão de Açúcar nos formatos que ela representa, seja no e-commerce, seja na loja supermercado, ou seja nas lojas de proximidade que levam essa marca. Nossa estrutura está simplificada, nós já praticamente temos hoje o nível de despesa adequado para esse novo GPA, adequado para uma empresa que deu um passo atrás para depois poder dar dois passos à frente. E o Grupo Êxito, um grupo que não só esse ano, mas que sempre trouxe para a gente muito aprendizado, muita experiência, um benchmarking latino-americano de operação, um exemplo de práticas de varejo, não só para a América Latina, mas globalmente, e junto, não só com as práticas, traz também muito resultado e muito caixa para a companhia. Da minha parte, é esse o resumo. Eu fico aberto agora para os próximos perguntas e respostas. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Daniela Eger, analista sell-side da XP. Daniela, abriremos o seu áudio. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho algumas. A primeira é um pouco, se vocês puderem falar da dinâmica do mercado, como vocês têm visto esse início do ano, né? A gente teve já calls de outros players de mercado, obviamente com um posicionamento diferente de vocês, mas já falando que até tem sido melhor esse início de ano versus o quarto trimestre, então queria saber do lado de vocês aí como isso tem sido, e aí também se puder não só falar da bandeira Pão de Açúcar, né, mas também um pouco sobre essa questão do mercado extra e o Compre Bem, que acabou, obviamente, não tendo uma performance tão boa quanto os demais, então também se puder falar como isso tem evoluído, acho que seria legal. E aí a segunda é em relação ao que vocês veem de nível de rentabilidade, vamos dizer, normalizada para esse novo GPA Brasil, né? Vocês já colocaram ali o que foi super bacana, o histórico ao longo de 2021, mas como vocês veem o potencial aí para frente, depois até das conversões das lojas extras em Pão de Açúcar, também acho que seria bacana para a gente ter uma ideia. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Eu vou cobrir uma parte e depois eu vou passar para o Guilherme falar da rentabilidade normalizada. O início do ano ainda muito volátil, ainda muito cauteloso. A gente ainda enfrenta os efeitos da inflação alta e a queda de renda do brasileiro. Então, eu diria que esse início do ano é um início do ano um pouco estável para a gente. Tá? Começou, de certa forma, estável. Ele vem melhorando agora nas últimas semanas. O comecinho de janeiro foi um pouco mais difícil, vem melhorando agora nas últimas semanas, mas ainda, como eu disse, ainda um cenário bastante volátil. A gente tem agora, essa semana, uma semana de carnaval, um carnaval sem os blocos, sem desfiles, mas um carnaval com o feriado, né? Como foi o ano passado. Então, a gente espera uma boa performance agora para esse feriado. No mês de março, a gente tem nós vamos fazer uma mês ainda com Páscoa. A Páscoa é representativa no nosso cenário, mas não é um trimestre que se espera grandes melhorias ainda de cenário, né? A gente está já como eu disse, já virado a página da transição, operacionalmente virado a página da transição aqui dos extras e focado bastante em contenção aqui das despesas, muito o desafio de rentabilidade, que é um controle dessa rentabilidade dentro desse varejo de bairro, Daniela, que eu mencionei, que engloba também o mercado extra e o Compre Bem. O mercado extra
vem tendo performances um pouco mais oscilantes. Ele é um mercado, como ele atende mais a baixa renda, ele está mais nas áreas de periferia, ele tem um pouco mais de oscilação promocional, ele tem um promo share maior e ele sofre muitas vezes regionalmente de alguns efeitos concorrenciais. Existem algumas regiões onde a concorrência está muito forte do ponto de vista promocional, e outras regiões onde a concorrência está num compasso mais de rentabilidade. Então, são performances bastante erráticas. Tem algumas regiões do mercado extra que estão super positivas, crescendo 2 dígitos, até recebendo muitas vendas dos clientes que deixaram, que abandonaram o hipermercado. Outras regiões que a gente não tinha hipermercado, essas regiões estão um pouco mais desafiadoras. O mercado extra e o Compre Bem, eles são formatos pouco digitalizados, né? Uma das nossas principais estratégias agora para o mercado extra, mercado extra e para o Compre Bem, é que eles sirvam de hubs de distribuição logística. Eram poucas lojas, a gente tinha isso. Uma das nossas estratégias principais é ter a contenção da venda digital, que antes era distribuída pelos hipermercados, dentro dessas lojas, e colocar essas lojas num outro nível de participação digital do que elas tinham o ano passado. Você fala da rentabilidade, Guilherme, por favor? Sim, em termos de rentabilidade normalizada, esperamos EBITDA no perímetro continuado acima de 9%. Já sinalizamos no release na visão do P&L pro forma EBITDA full year em 21 de 8,8%. Então, é uma primeira indicação. Segundo, para 2022, é importante ressaltar que nós vamos ter um período de transição no primeiro semestre. No primeiro Q1, temos que finalizar a readequação do tamanho do GPA, na parte de sede, da malha logística, da estrutura TI também. E temos também que finalizar o programa de conversão de 26 a 28 lojas. Então, para 2022, vai ter esse período de transição no primeiro semestre e esperamos chegar, a partir do segundo semestre, a esse nível de rentabilidade normalizada que falei, que deveria ser em cima de 9%. Tá ótimo, muito obrigada. A próxima pergunta é da Marcela Recchia, analista sell-side do Credit Suisse. Marcela, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jorge, Guillaume. Eu tenho 2 perguntas rápidas. A primeira é sobre os resultados pro forma GPA Brasil. Se vocês conseguem explicar um pouquinho para a gente o que está por trás da diluição de 60 bips na margem bruta, que contrapõe a expansão de 20 bips na margem EBITDA, e quais são as principais iniciativas também de maior eficiência e contenção de gastos que ajudou essa expansão na margem EBITDA. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação a vendas, mesmo as lojas, também GPA Brasil, sem hipermercados e drogarias. A gente viu, enfim, uma performance, inclusive, melhor do que o resto da indústria, diante do ambiente de consumo mais fraco, né? Eu queria entender um pouquinho de vocês ao que vocês atribuem essa melhor performance de GPA Brasil nesse contexto mais fraco que a gente viu ao longo do quarto tri. Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Se quiser, Jorge, posso responder a primeira pergunta? Pode responder, por favor. Então, nessa queda de margem bruta que você observa no perímetro novo GPA, queda de 60 bips, ela é relacionada a 2 efeitos pontuais. Primeiro, relacionado à inflação, que não foi 100% repassada nesse trimestre, e um efeito colateral da desmobilização do hiper, que provocou uma parada das compras para readequar o nível de estoque da companhia, o que gerou menos descontos da parte dos fornecedores. Então, são esses 2 efeitos pontuais que vamos recuperar no decorrer do primeiro semestre. Perfeito.
Marcela, do ponto de vista da performance, a performance teve uma leve melhoria, lembrando, né, a gente ainda não está satisfeito com os níveis, né, de perda de volume que a gente está tendo, mas ela teve algumas melhoras em função de alguns elementos. Não tem uma resposta bala de prata, que uma coisa que foi feita que melhorou tudo, mas normalmente é um conjunto de ações. Uma delas foi no Pão de Açúcar, a gente retomou bastante sortimento que no passado tinha sido eliminado, né? Um sortimento mais diferenciado, mais para a classe AB. O Pão de Açúcar, você volta a encontrar alguns itens tal que tinham sido retirados de linha ao longo dos 2 últimos anos. A gente também deu uma melhor estabilizada na nossa cadeia logística, a gente diminuiu o nosso nível de ruptura nas lojas Pão de Açúcar bastante, quase 30% das rupturas foram eliminadas. É um projeto bastante técnico do nosso lado, junto com os fornecedores. O terceiro elemento aqui foi o crescimento das categorias perecíveis, das categorias de frutas, da categoria de pratos prontos, uma categoria que cresceu muito com a gente, categoria de padaria, a nossa padaria é reconhecida como uma das melhores padarias do Brasil, hoje no Pão de Açúcar. E o quarto elemento é um elemento mais relacionado ao digital. Todo esse crescimento digital, ele está dentro, nós não temos uma medição contábil, né, do digital, todas essas vendas do digital elas estão dentro das vendas das lojas físicas, são as lojas físicas que distribuem essa venda para o consumidor. Então, também o digital ajudou bastante nessa omnicanalidade, vamos chamar dessa forma, perante ao consumidor. Perfeito, Jorge, Guilherme, muito obrigada. A próxima pergunta é do Eric Wang, analista sell-side do Santander. Eric, abriremos o seu áudio para que você faça a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Eric. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar aqui as nossas perguntas. Do nosso lado são duas, né? Uma que comentando um pouquinho sobre formato de proximidade, né? Ele foi aí um bom destaque aí ao longo do quarto tri. Então, acho que queria entender um pouco mais o que vocês enxergam como principal driver, né, desses resultados e também o que vocês esperam em termos de ambiente competitivo nesse segmento, né? A gente tem visto aí mais redes, tanto as locais quanto também algumas entradas de internacional. Então, acho que entender um pouco o que vocês esperam aqui. E do outro lado, passando até para êxito aqui, performance do Êxito Wow e do Carulla Fresh Market ficou, assim, mostraram aí uma venda incremental significativa e vindo justamente dessas conversões de lojas, né? Então, se vocês puderem comentar aí um pouco mais do que a gente pode esperar desses modelos inovadores, né? Se a gente deve vir mais um pouco de aberturas desses modelos, como é que poderia ser aí conversão? Acho que se vocês puderem compartilhar algo também aí do lado do êxito, seria bem bacana. Obrigado. Obrigado, Eric, pela pergunta. Prazer. Proximidade, nós estamos escalando, né, esse modelo. O modelo que a gente tem uma lucratividade próxima a duplo dígito de EBITDA margin na proximidade. É um formato que está performando bem melhor no Minuto Pão de Açúcar do que na rede Mini Extra. O Minuto Pão de Açúcar, ele se encaixou, a proposta de valor se encaixou muito bem para as necessidades do consumidor. É uma proposta de valor que ela é mais voltada para abastecimento e reposição do lar do que voltada para uma loja de conveniência. Então, é um pequeno, é o mercadinho do bairro e não uma loja parecida com uma loja de posto de gasolina, né? Uma loja de conveniência de posto de combustível. Então, essa é uma das fortalezas nossas, a proposta de valor atrelado a uma rentabilidade controlada e boa. Nós encontramos um equilíbrio imobiliário nos pontos que a gente está expandindo, a gente encontrou um equilíbrio logístico. É muito difícil fazer a logística desses formatos e nós temos um recall de marca muito importante para poder fazer esse crescimento. Então, esses são os nossos diferenciais competitivos frente à competição. A gente, obviamente, está bastante atento aos movimentos da competição
nós respeitamos todos eles, com muito respeito, mas, de fato, a rentabilidade desse formato não é algo simples de ser atingido. Então, nós estamos esperando... Nós praticamente estamos olhando para eles, mas estamos focados na nossa expansão pelas centenas de pontos que tem possibilidade nesse país para esse formato de proximidade. Em relação à sua pergunta do êxito, eu vou passar aqui para o Carlos Mário, para que ele possa responder. Thank you, Jorge, and thank you for the question. I would like to say that first, WOW format, that is the innovation for the Éxito hypermarket, now represents near 30% of total sales. And those stores with more than 24 months have grown 42% against 10% growth of the total brand. So really, it is having a great performance with an ROI of 31%. What we expect for WOW is to have a full potential of 40 full WOW stores, that is big hypermarkets, and 100 WOW economic stores. That is a new model that we are piloting for a middle-class aspirational stores. That will be done, I would say, in a period of 5 years. And for the moment, this year, we're going to do 15 of the full-size Éxito WOW stores, including the 6 stores, hypermarkets that we are receiving from La 14. In Carulla now, the fresh market represents 45% of the total brand sales. It has an ROI of 10%. And sales of those stores that have opened more than 24 months ago have grown 30% against 16% of the full growth of the Carulla brand. Our full potential for Carulla is around 80 stores that will also be done in 4 or 5 years. Of those, we will be doing around 12 this year, and between 10 and 12. And here we include those that we call full fresh, that is big stores of more than 1,000, 1,200 meters. And the other half of the Carulla fresh market would be mid-size Carullas. But that really are driving growth and are driving market share in Colombia. Super obrigado, ficou bem claro dos dois lados. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do João Soares, analista sell-side do Citibank. João, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Faisal, eu queria ouvir um pouco do canal digital. Ele tem ganhado bastante representatividade. Vocês estão evoluindo várias frentes aí, parceria, marketplace, dark store. Então, acho que é interessante ouvir, olhando o médio prazo, como você imagina a representatividade desse canal, e agora que vocês têm os recursos da venda dos hipermercados, eu imagino que vocês vão acelerar investimentos nessa frente aqui, investimento em CAC, enfim, queria ouvir um pouco como que você vê a evolução desse canal e ouvir um pouco a rentabilidade desse canal agora que a gente está vendo o custo de clique aumentando bastante. Acho que é interessante ouvir um pouco disso. Obrigado. Obrigado, João, pela pergunta. Olha, esse negócio já representa por volta de quase 10% do nosso negócio, 9, alguma coisa, né, atualmente. E às vezes me perguntam, vai representar quanto, né, no GPA, o digital? A gente ainda não sabe exatamente a participação no futuro, mas o que a gente sabe é que no Brasil a venda representa 1,5, aproximadamente 1,5 do grocery, do total grocery Brasil, e nos Estados Unidos ele está por volta de 6,5 a 7. Então, os Estados Unidos têm 5 vezes mais participação em grocery, no digital, do que aqui no mercado brasileiro. A gente não tem dúvida que a gente deve ficar com uma participação
parecida com a dos Estados Unidos em 4, 5 anos aproximadamente. Então, esse mercado vai quadruplicar ou quintuplicar. Não é curioso, né? Não é entender que tem muitos investidores querendo ficar com uma parte dessa fatia do bolo aqui no Brasil. Então, a gente está vendo uma multiplicação de empresas last milers, de plataformas, querendo entrar no grocery. O que a gente tem, João, assim, não é fácil fazer a logística do grocery. Não é fácil trabalhar com produtos frescos, especialmente com produtos frescos, que têm data de validade muito curta, né? Não é fácil fazer a logística de last mile. Você precisa ter uma infraestrutura de centros logísticos muito próximo do consumidor. Também são os 3 fatores. O terceiro fator é o picking. Também trabalhar com o picking de um produto para o consumidor não é também uma ciência simples. A gente está investindo muito em tecnologia, a gente está investindo muito em processo de gestão para que a gente possa ter o nosso diferencial competitivo nessas 3 frentes de trabalho. O melhor picking, com ferramentas tecnológicas, onde eu consigo fazer o picking de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito simples e de uma maneira muito produtiva. O segundo ponto, a própria localização dos nossos ativos físicos, eles já servem, eu já estou um grande passo à frente a todas essas empresas que estão crescendo no país, porque nós já temos enquanto eu vejo multiplicações de dark stores pelo país, nós temos as stores, né? Nós já temos as physical stores, também preparadas para poderem ser centros de distribuição. E da parte de custo de aquisição, tem sempre uma lógica um pouco complexa, né? Muitas vezes o custo de aquisição é um custo do GPA. Quando a gente faz parcerias com essas empresas, parte desse custo de aquisição às vezes está no próprio custo dos last milers e não no custo do GPA. Muitas vezes a gente divide esse custo de aquisição. O custo de aquisição é da plataforma e o custo de aquisição é nosso também. Então, enfim, tem toda uma dinâmica que, por enquanto, está trazendo uma rentabilidade muito boa para a gente. Tá? Nossa rentabilidade é de um dígito alto no e-commerce, uma rentabilidade incremental ao nosso business. Por isso, eu não tenho por que não escalar. Nós temos agora a nossa escalada digital passa por todos os elementos que eu comentei no passado, e a gente vai escalar rapidamente isso obviamente, dentro das nossas fronteiras de autoridade, que é o alimentos. Isso é bastante importante. Obrigado, Faisal. Então, só um follow-up rápido. Assim, dado que você reconhece essa multiplicação de plataformas, last mile, a gente está vendo com os players também de dark store, inclusive vindo de fora, montando operação aqui no Brasil. Passa pela cabeça de vocês fazer algum movimento de M&A para acelerar algumas capabilities aí que você mencionou? Olha, João, a gente já tem o James, né? A gente fez a compra do James. O James, ele é uma plataforma importante na nossa receita. E o James é como se fosse entre aspas, uma reserva estratégica, né? Nossa. Porque todos os aprendizados que eu estou tendo nesse segmento, nesse mercado, a gente aplica dentro do James e aplica dentro também da nossa plataforma 1P. O que nós estamos fazendo não são M&As ou JVs com esses... Nós estamos fazendo parcerias sólidas, parcerias estratégicas com esses last milers. É muito mais vantajoso para essas empresas utilizar o GPA como um retail as a service, do que, por exemplo, gastar dinheiro de aluguel em dark stores ou ter quebra de batata vencida, por exemplo, no seu estoque. Vou dar um exemplo para você. A gente tem uma parceria muito bem sucedida aqui com Home Refill. Home Refill faz a venda na plataforma deles para o consumidor, mas o GPA vende o produto para o Home Refill e também faz o serviço logístico ao consumidor para o Home Refill. Então, esse é um exemplo bastante simbólico, bastante interessante de um dos nossos posicionamentos, que é Retail as a Service. Então, a gente entende muito mais por um caminho
de parcerias estratégicas do que por caminhos societários nesse momento. Tá perfeito, Faisal, obrigado. A próxima pergunta é do Joseph Giordano, analista sell-side do JP Morgan. Joseph, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir, Joseph. Obrigado. Bom dia, Jorge. Bom dia, Guilherme, Carlos Mário. Obrigado pela minha pergunta. Na verdade, assim, são três blocos que eu queria explorar com vocês. Acho que o primeiro deles é dentro de alternativas estratégicas para o grupo, né? Então, a gente tem visto uma movimentação relevante do controlador de maneira a simplificar as operações, né? Então, tirar base de acionistas cruzadas e etc, né? Então, de um lado, a gente tem um buyback sendo anunciado na Êxito, mas a gente tem uma Êxito e uma Cenova que estão debaixo do GPA. Então, eu queria explorar com vocês o que vocês pensam daqui para frente, principalmente agora que a alavancagem, que era uma preocupação dentro da holding do Brasil, ela, de certo modo, foi endereçada com esse caixa que vocês vão receber do Assaí, né? E até uma segunda pergunta aqui é se faz sentido, dentro de todo esse contexto de mercado, né, de várias mudanças, antecipar esse recebível do Assaí com alguns bancos, né? Porque dentro da minha segunda pergunta, que é todo esse movimento de consolidação, né? Você pontuou um pouco o movimento da competição, Jorge, mas eu queria entender se faz sentido tomar uma via de M&A aqui para acelerar ainda mais, né? Então, a gente tem uma aceleração boa dentro da Poderapão, mas eu queria entender se o movimento de M&A ele faz bastante sentido num âmbito de tornar a operação cada vez mais nacional, né? Porque hoje a gente tem bastante loja, mas a densidade acaba ficando muito em São Paulo. E aí, por último, né, acho que voltando nesse tema de consolidadores, aplicativos e etc., eu queria entender como é que vocês veem a rentabilidade do negócio a longo prazo, né? Porque cada vez mais o cliente ele migra para o aplicativo, plataforma e fica menos fiel às bandeiras, né? E assumindo que todo mundo dá um nível de serviço bom, com um sortimento relativamente parecido, a minha preocupação aqui é que a gente possa ver uma compressão estrutural de margem ao longo do tempo. Então, eu queria explorar com vocês como é que vocês enxergam isso. Obrigado. Guilherme, você quer começar na parte da simplificação, controlador? Olha, José, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, acho que é importante avançar em ordem. Nossa primeira etapa é fechar essa transação hiper, sair desse formato que nos permite já desalavancar o grupo, e isso vai poder preparar os próximos passos. Então, estamos focados nisso nesse momento e esperamos fechar esse movimento final do Q1. Após disso, obviamente, na Cenova e no Éxito não temos nada hoje para compartilhar, nenhum projeto que podemos anunciar, mas, de fato, essa etapa do hiper é uma primeira base para poder pensar no futuro. Cenova, nós continuamos com a intenção de vender nossa participação e nós esperamos as condições de mercado para poder vender essa participação a um bom preço. Então, não tenho cronograma sobre essa participação, mas nós continuamos com essa intenção de vender nossa participação na Cenova. Em relação ao Éxito, é uma possibilidade de ter movimentos futuros na nossa participação, mas nada hoje que podemos comunicar. Guilherme, sobre a pergunta de antecipação de recebíveis Assaí. Também, obrigado, Jorge. Estudamos essa possibilidade, lembrando que já no nosso resultado financeiro estamos reconhecendo os juros nos parcelamentos combinados com a Assaí, ou seja, no impacto do resultado financeiro já estão capturados os juros do pagamento da transação. O Joseph,
Por favor, eu só não capturei muito bem a sua pergunta sobre o pão. Você fez uma pergunta sobre a expansão do pão, é isso? Acho que assim, né, vocês estão bem capitalizados agora, né, e eu queria explorar com você se faz Tá. sentido acelerar mais, né, pensando em movimentos de M&A, né, então, hoje Entendi. a Tá bom. operação ela é nacional, mas ela é muito adensada, né, em São Paulo, Uhum. principalmente, então... Nós não descartamos, tá, movimentos de M&A, não tem nada, por enquanto, na mesa, concreto. A gente hoje segue mais pelo caminho da expansão orgânica, é um caminho para esse formato premium, que precisa estar localizado em bairros mais premium, de valor imobiliário mais alto. É um caminho um pouco mais lento, mas é um caminho bem mais concreto, né, do ponto de vista financeiro, onde os retornos são muito mais garantidos, o crescimento orgânico. A gente vai fazer o crescimento orgânico não só no estado de São Paulo, a gente já tem algumas projetos fora do estado de São Paulo, mas, como eu disse em outros momentos, a nossa principal eixo de expansão é na saturação das praças existentes, por enquanto. A gente tem começa a conversar, às vezes, com pequenas redes de uma loja, 2 lojas, 3 lojas. Esse tipo de M&A pode ser mais simples e pode ser acelerado. Agora, grandes redes regionais, por enquanto, não. Sobre a rentabilidade de longo prazo do e-commerce, a tua pergunta é muito interessante, né? O e-commerce, diferentemente de outros negócios, é um negócio que a gente revisa muitas vezes o nosso planejamento estratégico a cada semestre ou a cada ano, né? É um planejamento bastante fundamentado no momento atual. A gente não tinha, por exemplo, um ano e meio atrás, não tinha praticamente ninguém fazendo last mile no país, e hoje você já tem mais de 20 empresas, né? O que nós acreditamos, francamente, assim, primeiro, são premissas, né? São regras de ouro que a gente aplica no nosso negócio como futuro. Assim, 2 delas principais é rentabilidade no e-commerce e nível de serviço alto. São as 2 regras de ouro. Como fazer rentabilidade se a competitividade aumenta, né? Que está implícito na sua pergunta. Nós vamos jogar junto com esses players, nós vamos jogar através deles também, né? Que é a nossa proposta de parceria. Agora, a gente sabe muito bem que muitas dessas plataformas têm um negócio sustentado por um venture capital, mas com P&L muito desafiador. Então, no momento de vida, de criação de base de consumidores, com CACs muito elevados, mas que no momento que essas empresas mudarem a chave para ter um P&L positivo, aí a situação, o mundo deve passar por um movimento de consolidação dessas plataformas. Nós estamos muito atentos, é um jogo mês a mês, e a gente, por enquanto, está sendo bastante bem sucedido no nosso jogo. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, analista sell-side do UBS. Vinícius, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Vocês poderiam dar um pouco de detalhes sobre o economics das lojas convertidas aqui no formato G7? Como que vocês veem ali, talvez, produtividade de loja, venda por metro quadrado e margens desse formato comparado com as outras lojas existentes? E uma outra aqui com relação ao êxito, como que a gente pode pensar na dinâmica de margem deles daqui para frente, pensando aqui talvez num crescimento um pouco mais acelerado das bandeiras low cost? Obrigado. Obrigado, Vinícius, pela sua pergunta. As lojas, quando são convertidas em G7, elas têm um aumento aproximadamente entre 5 a 7 pontos maior do que uma base comparável. Tá? Esse do ponto de vista de venda. Isso se reflete, obviamente, na venda por metro quadrado. Né? A venda por metro quadrado se influencia mais ou menos nessa mesma base. Em termos de margens, ela tem
uma participação maior de perecíveis quando ela muda, e perecíveis é uma categoria com margens acima da média. Então, ela tem margens superiores ao que ela própria tinha antes, na casa de 1 a 2 pontos maior em margem bruta, mas, ao mesmo tempo, essas áreas de perecíveis também trazem 1 a 2 pontos de despesa, também incremental. Então, em termos de EBIT da margem, né, a soma de margem bruta com despesa, ela mais ou menos, em percentual, ela se estabiliza. Mas aí, como ela ganha 5 a 7 pontos a mais de venda, então, naturalmente, que ela ganha em cash 5 a 7 pontos também em ordem de cash. Então, é uma aposta que nos estimula bastante, nos ajuda a diluir bastante custo corporativo, essa proposta, e que tem retorno relativamente rápido dos investimentos. Êxito, passo para o Carlos. Thank you for the question. We are looking at stable margins in the company, and that is the mix of, first, increasing in low-cost brands, especially our cash and carry, with lower margin, increase in last mile, which is improving a lot the margin, but has lower margin than the average. But on the other side, we have a very strong conversion plan in WOW and Fresh, which have the best margin of the brands. And also we have the positive contribution of our complementary businesses, which is in a very good trend of improvement. That is our Tuya financial business and our real estate business, to only speak about two of the most important ones. Perfeito. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do Bob Ford, analista sell-side do Bank of America. Bob, abriremos o seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Muito obrigado e bom dia, e obrigado por pegar minha pergunta. Jorge, pode falar sobre os níveis de preços relativos à concorrência, por favor, e o nível de elasticidade que você está olhando na consumidora? E também pode falar um pouco sobre os dados que estão obtendo no Mercado Livre e quaisquer benefícios que se traduzem fora desse canal, por favor. Bob, muito obrigado, prazer falar com você. Bom, nós trabalhamos dentro de índices de competitividade frente ao mercado mais estáveis, né? Nós estamos, tanto no mercado extra quanto no Pão de Açúcar, estabelecendo agora uma estabilidade nos nossos níveis de promo share. Nossa participação promocional é por volta de 25% de cada um desses negócios, o que são níveis, por um momento, adequados para o momento mais fortes aqui de competição no mercado brasileiro. Pão de Açúcar já teve no passado níveis de promo share na casa de 15%, 17%. Hoje ele está trabalhando em níveis de 25% para frente. Nós trabalhamos num índice de competitividade versus o autosserviço na casa de preços regulares na casa de 103% a 105% aproximadamente. Nesses índices, mas é bom sempre ter uma visão mais completa do nosso portfólio de generosidade ao consumidor, porque Pão de Açúcar ele tem lá os 105% aproximadamente de índice de competitividade, a promoção habitual, mas para os consumidores mais fiéis, nós temos o Meu Desconto, que ele dá um índice de generosidade incremental. Quanto mais fiel o consumidor é do Pão de Açúcar, mais promoção ele passa a ter. Quanto mais fiel ao Pão de Açúcar, mais sticks, por exemplo, ele também recebe, e esses sticks também se convertem em descontos sobre compra. Então, eu te diria que esse nível de competitividade na ordem de 105%, eles são mais para os clientes descompromissados com a nossa marca, que tem compras ocasionais. Os nossos consumidores mais fiéis recebem um nível de desconto bastante representativo que faz com que ele mantenha a fidelidade, especialmente aqui no Pão de Açúcar. Em relação a Mercado Livre é nós estamos muito satisfeitos com a parceria com eles. Nós ainda estamos trabalhando
num ambiente de grocery, de mercadoria seca. Nós estamos trabalhando por volta de 2.000 SKUs, entre 1.500 a 2.000 SKUs com eles. A gente deve iniciar um movimento em breve, um movimento de inclusão das categorias fresh. A gente já iniciou alguns pilotos e a gente deve iniciar categoria fresh com eles agora, eu não sei te precisar, mas nos próximos meses. Alguns benefícios são muito interessantes, né? Um deles é que quase 80% das vendas que a gente faz com o Mercado Livre são em regiões fora de onde a gente tem as lojas, né? Um exemplo aqui é Belo Horizonte. A gente tem uma venda interessante em Belo Horizonte, onde a gente não tem nenhuma loja de Pão de Açúcar nessa capital. É um aprendizado, existe um aprendizado mútuo aqui, muito interessante para as duas partes, e por enquanto está se mostrando uma parceria bastante win-win. Muito interessante, Jorge. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do Gustavo Fratini, analista sell-side do Goldman Sachs. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Fazendo um follow-up de uma questão anterior, eu entendi, ficou claro que esse efeito que pressionou um pouco a margem bruta do trimestre foi one-off, mas eu queria entender daqui para frente como que vocês enxergam o poder de barganha frente aos fornecedores, como que a gente pode pensar na projeção de margem bruta daqui para frente, e também abordar o ponto de capital de giro, como que talvez essa escala um pouco menor, pelo menos no curto prazo, como que isso pode afetar o capital de giro, especialmente a parte de contas a pagar. Obrigado. Muito interessante sua pergunta, Gustavo. Obrigado. Bom, poder de barganha, a gente discutiu isso muito antes do anúncio da transação, e a gente, obviamente, estamos atentos, né? Pode ser que as coisas mudem em relação às nossas premissas, mas, primeiro, nós continuamos sendo uma empresa de 20 bilhões de faturamento, né? Nós somos maior do que a divisão varejo do nosso principal concorrente. Nós somos bem maiores do que o terceiro colocado no mercado brasileiro, e incomparavelmente maiores em relação a redes regionais. Então, nós, por esse motivo, um dos argumentos de que a gente não acredita que a gente vai perder poder de barganha. Nossos volumes são muito altos de compra, da cadeia de compra, nas mais diversas categorias, seja uma categoria mais comoditizada, seja uma categoria mais estruturada ou mais modern trade. Um outro fator importante que nossa venda, como eu já mostrei, se você somar o Minuto Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar, a marca Pão de Açúcar já é mais de 50% hoje do nosso negócio. E a marca Pão de Açúcar é uma grande lançadora de tendência da indústria de bens de consumo no país. Ela é uma vitrine para a construção de branding, para a construção de marcas dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. Então, nós já ajudamos a muitos lançamentos no mercado, a muitas construções, e isso não vai mudar. Então, a nossa força com a participação do Pão de Açúcar até aumenta, o que pode até aumentar um pouco mais o nosso poder de barganha com determinados fornecedores e determinadas categorias. Nós estamos construindo uma relação de muita parceria com os nossos principais fornecedores, os quais aqui eu sempre agradeço pela parceria, agradeço por esse momento de transição, desse one-off que a gente passou. Nós tivemos uma aceitação muito boa dos nossos parceiros, e a gente sabe que a gente pode construir negócios muito interessantes para o futuro. Sobre capital de giro, a gente está bastante confortável, né? Sobre capital de giro.
dado que nós saímos, é interessante entender, apesar da nossa redução da companhia lá de 29 para 20 bilhões de faturamento agora ao final de 2021, nós saímos de algumas categorias importantes que geravam um working capital muito negativo, né? Especialmente o eletroeletrônicos, as categorias de bazar, a gente reduziu fortemente as categorias de não alimentos, a categoria de têxtil, moda, que a gente tinha basicamente por volta de 120 a 150 dias de cobertura de estoque. Então, apesar da companhia reduzir em 30% na sua receita, os nossos estoques estão reduzindo por volta de 50% ao que a gente tinha no passado. Então, o que dá um nível de working capital um pouco mais confortável. Não tranquilo, mas um pouco mais confortável do que a gente tinha antes em financiamento com os fornecedores. Se quiser complementar, Guilherme? Sim, estou só um ponto dizendo, do lado dos prazos de pagamento fornecedores, do lado alimentar, eles permanecem iguais, não temos nenhuma deterioração dos prazos de pagamento fornecedores. Do lado estoque, como o Jorge falou, começamos a readequar o tamanho do nosso estoque e o impacto previsto para nosso working cap em 2022 é de aprox menos 500 milhões, dado esse working cap positivo que tínhamos graças aos hipermercados e que estamos perdendo pela desmobilização. Isso representa 500 milhões. Perfeito, ficou super claro. Obrigado, Faisal e Guilherme. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta vem do João Paulo Andrade, analista sell-side do Bradesco BBI. João Paulo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. É uma pergunta, enfim, rápida, simples, mas pensando na expansão fora do estado de São Paulo, quais são os principais desafios que vocês enxergam em termos de logística, eventualmente experiência do consumidor e até margens à medida que vocês expandem fora do estado de São Paulo? Se puder comentar um pouco qualitativamente ou até quanti, seria legal. Obrigado. João, obrigado pela pergunta. Quanti, eu não vou comentar muita coisa, tá? Porque tem muita coisa ainda no pipeline. Mas lembrando, nossa expansão fora do estado de São Paulo é para cidades onde a gente já tem operação, tá? Essa é a nossa primeira estratégia, é saturação. Então, nós temos operações interessantes aqui em Brasília, nós temos operações boas no Rio, operações em Recife, Fortaleza, onde a gente já tem centros de distribuição e a gente já tem uma malha logística estruturada para poder atender, para poder aumentar a quantidade de lojas nessas cidades e regiões. Essa é a nossa principal estratégia. Montar operações onde a gente ainda não tem uma malha logística formada é um pouco mais complexo. Isso está se transformando para a gente numa fase 2, que a gente começa a pensar nisso a partir de 2023. Basicamente, se eu perdi alguma parte da sua pergunta, eu me desculpo. É isso mesmo, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, mais uma vez agradecer pela atenção, 1h30 aqui de bate-papo com vocês. Sempre nosso negócio, por ser um negócio brasileiro e também multinacional, a gente tem sempre uma complexidade um pouco maior para explicar as coisas. Eu agradeço pelo tempo e pela atenção. Os comentários rápidos aqui para a gente não se alongar mais muito, tá? A gente está passando, obviamente, ainda por um cenário de venda baixa, um cenário, apesar da nossa recuperação, a gente começa a reagir como o novo GPA. A gente tem um cenário macroeconômico que eu não vou me aprofundar, de mais inflação ainda, a inflação continua alta, resilientemente alta.
a renda da população ela retoma a passos lentos, mas retoma a passos lentos. Nós temos um ano eleitoral pela frente, que é um ano de bastante volatilidade, até que a gente tenha um pouco mais de leitura do cenário eleitoral, a gente continua na volatilidade. A gente tem também fatores também que prejudicam ainda a nossa dívida, que são os juros altos, o juros Selic aí na casa de 11%, 12%. Então, são fatores que trazem um ambiente muito desafiador no curto prazo. Isso vale para a GPA e vale para o mercado, não vale só para a gente, né? Vale para o mercado inteiro. A gente, internamente, aí sim vale só para a GPA, essa transição que a gente está passando, esse movimento de transição, a gente tem a pretensão de passar o mais rápido possível por isso. Tivemos uma excelente entrega agora das nossas equipes, agora nos fechamentos do Extra, mas a gente ainda tem 28, 30 lojas para converter até a primeira metade do ano. Então, um ambiente de transição, de redimensionamento da companhia, redução da companhia, redução da nossa malha logística, etc., é um momento desafiador internamente também. Então, nós estamos passando por um momento de desafio externo e um momento de desafio interno. Agora, olhando a médio prazo, olhando já a partir do segundo semestre, onde a transição já vai ter ficado para trás, onde o cenário eleitoral provavelmente um pouco mais certo, um pouco mais seguro, e uma eventual retomada de renda da população, nós temos aqui muita convicção do modelo de negócio que a gente está construindo para os nossos acionistas e para os nossos sócios. É uma proposta de valor muito robusta, focado em negócios de rentabilidade, focado em proposta de valor para o consumidor, e a gente tem certeza de que, na menor momento de recuperação da economia, o GPA tem grande possibilidade de sair na frente e de ter, quem sabe aqui, com todos os nossos fundamentos, uma valorização mais próxima do que a gente considera justo. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao time do GPA que está nos escutando aqui também. Muito parabéns para todos. Muito obrigado pelos esforços feitos até então e tem muita coisa ainda para a gente fazer agora para o futuro. Obrigado. Muito obrigado. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.